Aleluia. Bom, quando o pastor me convidou para eu estar ministrando a palavra, eu costumo dizer assim, eu gosto de ministrar, mas assim, eu não gosto às vezes de ser chamada para ministrar. Dá para entender? Não sei. Deu para entender? Eu gosto de ministrar a palavra, mas assim, quando me faz aquele convite, eu já começo a tremer na base, né? Mas como não sou eu que vou falar, é o próprio Espírito Santo. Eu queria convidar o Espírito Santo, nós já convidamos, mas eu queria, Espírito Santo, Paizinho querido, toma o teu principal lugar, o teu lugar de honra, o teu lugar de primazia, o teu trono, Senhor, o teu trono que foi estabelecido nesse lugar, porque nesse lugar não tem lugar para outro Deus que não seja o Senhor Jesus. Fique à vontade, me usa, Senhor, eis-me aqui, Senhor, tua serva, Pai, que eu possa ser um canal totalmente liberado, para não só ter me alimentado primeiramente da tua palavra, mas alimentar meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor me deu um tema que fala assim, como ser cheios do Espírito Santo em dias desafiadores. Você já pensou nisso? Como ser cheio do Espírito Santo em dias tão desafiadores que nós temos vivido? E a gente está numa campanha que nós estamos no ano do derramado Espírito Santo, o tempo do sobrenatural, onde o versículo-chave é: vendo descer fogo e a glória do Senhor, curvam-se com o rosto em terra, porque Ele é bom. Fala assim, Ele é bom. E a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. E quando o Senhor falou comigo desse tema, eu comecei a perguntar ao Espírito Santo. Amados, não vou te dizer, se levantaram muitas lutas, não foram poucas não foi uma, não vou dar duas. Ontem, o pastor mesmo falando, ontem eu na janela da minha casa, vendo uma árvore imensa cair sobre a minha varanda, sobre os fios todos, eu desliguei a casa toda, eu e minha filha, não vou te enganar, eu fiquei nervosa, eu fiquei ansiosa, e eu falei, Senhor, essa casa é tua, minha vida é tua, minha casa é tua, foi o Senhor que me deu. Porque passa um monte de coisa na nossa mente, né? Numa fiação, caiu uma árvore numa fiação, o que pode acontecer? Aí eu desliguei tudo, o pastor ainda não estava em casa, eu desliguei tudo com a minha filha, e eu só estou vendo a árvore fazer assim, ó. Aí depois a árvore, ela não quebrou, ela envergou. Aí eu falei, Senhor, Tu és bom. Tu és bom, Senhor, porque aquela árvore se quebrasse, coisa boa não ia acontecer. Mas ela envergou. Ela envergou. O Senhor não permitiu, porque Deus cuida. Deus cuida dos filhos, Deus cuida dos seus. E eu vi a boa mão do Senhor. E foi algo tão mais rápido de ser retirada do que eu podia imaginar. E o nome do Senhor foi glorificado, em nome de Jesus. E ali eu comecei a falar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou, sabe o que faz a diferença na vida, nesses dias difíceis? É o fogo do Espírito Santo na minha e na tua vida. A diferença que faz na minha e na tua vida nesses dias é o fogo do Espírito Santo. E nós precisamos nesse tempo desafiador, nesse tempo de tantas notícias, nesse tempo de tantos desafios, de tantas lutas, de tantos embates, de tantas palavras negativas, nós precisamos usar as nossas armas espirituais, que nós todos conhecemos quais são as nossas armas espirituais. Mas quantas das vezes nós mesmos usamos as nossas armas o quê? Carnais. Não é verdade? Quantas das vezes o Espírito Santo nos guia a uma verdade, a palavra, a direção,
Deus, Ele nos mostra o caminho que a gente tem que andar, que a gente tem que trilhar. Mas quantas das vezes nós deixamos as armas espirituais de lado e guerreamos com as nossas armas carnais, com o nosso braço, achando que é o nosso braço, e nos esquecendo que Ele tem o controle de tudo. E ali eu comecei a escrever, eu quero ser muito fiel àquilo que o Senhor falou comigo. Muito fiel, porque foi uma palavra até forte, mas eu quero ser fiel ao que Ele falou. E muitas das vezes, quando nós usamos as nossas armas carnais, nós somos presas fáceis do inimigo. Não é verdade, Aninha? O que acontece? A gente age de uma forma errada, faz o que não deveria fazer, a gente cai o quê? Na cilada do inimigo. Pastora, sabe por quê? Porque meu apóstolo ele costuma dizer que o inimigo das nossas almas, ele é repetitivo. Ele vai nas mesmas situações. E muitas das vezes, quando nós estamos dispersos, o que acontece? Nós caímos na cilada. Nós nos deixamos ser levados. E nós não usamos as nossas armas espirituais que temos que usar. E ali o Senhor foi falando comigo, e somos presas fáceis do inimigo. Precisamos usar a palavra profética. A igreja, ela precisa usar a palavra profética. A igreja precisa representar verdadeiramente na terra o Senhor Jesus. Semana passada nós ouvimos do pastor Leandro falar que muitas das coisas, muitas situações que estão ao nosso redor, quer seja familiar, quer seja bairro, quer seja país, quer seja nação, muitas das vezes não é modificado, não muda, porque o Senhor quer mexer conosco, o Senhor quer nos mudar, o Senhor quer nos adestrar, o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. E o pastor Leandro falou isso. Semana passada ele falou que a gente orou pela circunstância do bairro e ele falou que muitas das vezes a situação não muda porque não há a unidade da igreja. Não há uma só visão, uma só palavra, um só clamor. Porque a palavra do Senhor diz que quando há unidade, o que acontece? Ele vem e ordena a bênção. Quando existe a unidade, principalmente do povo de Deus, eu vejo aqui quantas igrejas em Jardim América, não é verdade? Por que essa situação? É porque não está tendo unidade. Isso foi falado semana passada, mas eu não vou me atentar ao que foi falado semana passada. Mas quantas pessoas estão cada vez mais longe de Deus e perto das coisas do mundo? Quantas pessoas abriram mão dos momentos sobrenaturais que o Senhor pode fazer na minha e na tua vida e se sujeitaram a algo natural que é dado para o homem e abriram mão do sobrenatural, que a gente sabe que o sobrenatural pertence ao Senhor. Quantos olharam para trás? Quantos? Precisamos do óleo sobre nós. Esse óleo do Espírito Santo na nossa vida, a gente estava falando, a Aninha estava falando. Esse óleo, ele vai fazer toda a diferença na nossa vida. Esse óleo na nossa vida, essa unção sobre nós, vai nos capacitar de autoridade para que a gente venha liberar uma palavra e aquilo acontecer. A gente verdadeiramente ser boca de Deus, a gente ser profetas de Deus, porque a gente tem visto aí muitas profetadas, não é verdade? Mas a gente tem que ser profeta. O profeta é aquele que traz o recado do Senhor e entrega.
é aquele que tem autoridade para liberar uma palavra. Muitas das vezes, o profeta é apontado, muitas das vezes o profeta não é escutado, muitas das vezes o profeta é deixado de lado. Mas quando nós temos a palavra do Senhor e nós temos essa autoridade, algo sobrenatural acontece. E ali o Senhor foi falando comigo, em questão do óleo, precisamos do óleo do Senhor. A nossa resposta, ela vem do Senhor, ela não vem da terra, ela não vem das coisas da terra, ela não vem daquilo que o homem pode nos oferecer. Mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Não precisa abrir não. Eu vou ler aqui versículos bíblicos, porque a gente precisa respaldar a palavra do Senhor com a palavra do Senhor. Lá em Salmos 46, no versículo 10 e 11 diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! O nosso socorro, amados, não vem do homem, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que tudo está na mão dele, que tudo tem o controle, é ele. Nós, amados, perdemos o controle, mas ele não, o controle está na mão dele. Tudo que acontece, isso não virou um jargão, mas verdadeiramente o controle está na mão do Senhor. Ele não dorme, a palavra dele diz que ele não tira uma pestana, mas ele nos dá a oportunidade de nós descansarmos o nosso corpo físico. E a palavra dele diz que ele vela o nosso sono. Quando você e eu estamos ali descansando o nosso corpo físico, que nós precisamos, ele está ali olhando para mim, para você. Ele está ali olhando para a dona Célia, está ali olhando para a Nira. Ele está apreciando, essa é minha filha, essa foi a que eu escolhi. Ele vela o nosso sono. E ali o Senhor falou comigo de duas palavras que eu queria aqui externar com vocês, que a gente tem falado nesses dias: fogo e glória. Fogo e glória de Deus. Aí eu falei com o Senhor a respeito do fogo. Quantos já ouviram, ou até mesmo nós falamos, que Deus é amor, mas é fogo consumidor? Todos nós, né? Nós mesmos já falamos, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Aí eu conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, como o Senhor pode ser amor e ao mesmo tempo fogo consumidor? E ali eu fui escrevendo algumas coisas que o Senhor falou comigo, que ele falou assim: muitas das vezes ouvimos pessoas falarem, Deus é amor. Verdadeiramente ele é amor, ele me ama e ele te ama, morreu por mim e por você, não é verdade? Todos nós estamos cientes disso. Mas Deus, ele não negocia os seus princípios. Fala assim para o teu irmão, para a tua irmã que está do teu lado. Fala assim com voz de autoridade: Deus não negocia seus princípios. Aí eu falei, Senhor, aí entendi que Deus é fogo consumidor. O fogo, ele pode representar a presença do Senhor e vem para nos purificar. O fogo, ele pode representar a presença do Senhor na nossa vida. E a presença do Senhor vem, o fogo de Deus, quando a gente fala assim, Senhor, derrama teu fogo, derrama teu fogo. Aí muitos ficam ali embaixo, vem Senhor, derrama o fogo. Aí pensa que o Senhor vai derramar aquele fogo para a gente começar a pular. Sim, também. Só que o fogo, quando é derramado sobre a mim e sobre a tua vida, é para nos purificar.
é para nos trazer purificação, é para tirar tudo aquilo que está impuro em nós, em mim e você, que somos pecadores sim. Aquele que fala que não peca, fala que Deus é mentiroso, porque a palavra dele fala que todos pecaram, todos pecam, eu e você. Basta nós levantarmos da cama, abrir nossos olhos, colocar o pé no chão, talvez já saia uma murmuração da nossa boca. Pecamos. Entende? Pecamos. Mal levantamos, abrimos nossos olhos, despertamos, recebemos o ar de Deus, o fôlego de vida, e muitas das vezes já pecamos ao amanhecer. Todos nós. E quando o Senhor começou a falar comigo da purificação, Deus me lembrou do ouro. O ouro, ele para ser puro, para ele ser bem puro, ele precisa o quê? Ele passar pelo quê? Pelo fogo. As pessoas que veem ali o ourives, que se fala, eu acho que é ourives, que faz ali as alianças, ela passa o quê? Pelo fogo. Aí você vê aquela aliança, e você vê a aliança assim brilhando, você fala, nossa, que brilho. Às vezes eu olho para a minha aliança e falo, meu Deus, essa aliança tem tantos anos, mas brilha. É porque ela passou pelo fogo, e tem passado pelo fogo. Glória a Deus por isso. O ouro, para ser mais puro e mais valioso, precisa passar pelo fogo, para queimar toda impureza. A palavra de Deus fala que ele é plenamente santo. Vamos lá em Abacuque 1:3. Diz assim, eu até deixei marcado para não ficar perdendo muito tempo em abrir. A palavra diz assim, 1:13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Olha que tremendo. A palavra de Deus diz que ele é plenamente santo, e ele é a fonte de toda a santidade. Deus nos chama nessa noite para caminharmos. A gente sabe que a gente está num caminho. A gente está num caminho, num propósito. Quantos aqui estão num caminho para atingir um propósito? Qual é o teu propósito? É a eternidade com Cristo, amém? Nós estamos numa caminhada, numa santificação. Nós estamos nos santificando dia após dia. Hoje nós erramos, pedimos perdão, mas queria abrir um parênteses aqui. Pecar, todos nós pecamos. Mas não podemos viver na prática do pecado. Pecar, todos nós pecamos. Mas viver na prática do pecado é diferente de pecar. Porque aquele que vive na prática do pecado e acha que Deus me conhece, errou hoje, pediu perdão. A palavra do Senhor diz que se você errou, vai ao Senhor, pede perdão e não peques mais. Mas não, aquele que faz, hoje eu pequei, aí amanhã vai e faz a mesma coisa, aí depois faz a mesma coisa. O Senhor me entende? Não, aí já virou sem vergonhice, Porque sabe que está pecando, sabe que está vivendo uma prática do pecado e não sai daquilo. Aí você fala, pastora, palavra forte, porque eu perguntei ao Senhor, Senhor, eu quero falar alguma coisa de fogo. Aí o Senhor falou, então vamos lá. Aí o Senhor começou comigo primeiro, eu recebi primeiro em mim. Porque aquele que vem pregar aqui, aquele que vem ministrar uma palavra, se a palavra não cortou no coração dele, amados, é forte o negócio. Se você chegar e pregar uma palavra aqui, que você não vive aquilo que você está pregando, cuidado.
a gente tem que viver, porque senão o preço é alto. E ali eu fui falando com o Senhor da purificação. Então, por que Deus é fogo consumidor? Aí eu falei, Senhor, por que fogo consumidor? Porque Ele é plenamente justo, puro e santo. Aqui, como eu li na palavra, quando Ele fala aqui, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque Deus é justo, porque Deus é puro e porque Deus é santo. Aleluia! A sua santidade não tolera o pecado, e a sua justiça pune aqueles que transgridem a lei. Aquilo que eu falei para vocês anteriormente. A palavra do Senhor diz que o Senhor, a palavra, só existe uma palavra, não tem mais, não tem menos. A palavra é única. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Não existe o meio termo. Não existe. Várias passagens bíblicas falam do fogo da ira de Deus. A gente podia aqui enumerar vários momentos da ira de Deus, mas eu não vou me atentar para isso porque a hora passa, eu nem sei que horas são. Precisamos servir a Deus com reverência e com santo temor. O que mais temos visto, amados, é a falta de temor. A falta de temor à palavra, a falta de temor aos caminhos do Senhor, a falta de temor às autoridades, a falta de temor a uma liderança, a falta de temor a uma direção, a falta de temor às coisas de Deus, a falta de temor ao zelo na casa de Deus. Quantas coisas nós temos visto? Quantas coisas nós temos visto pessoas que olharam para trás, esqueceram daquilo que Deus fez na vida delas. Quantas? Às vezes eu me pego conversando com o pastor e a gente chora por lembrar de pessoas que outrora estavam na casa do Senhor, servindo ao Senhor, louvando o nome dEle, trabalhando na obra, e hoje não estão mais. Muitos perdidos, muitos voltando, a porca voltando ao seu próprio vômito. É triste, amados. Se a igreja chorasse mais pelas almas que se foram, que saíram dos caminhos, muitos estariam voltando. Muitos a gente sabe que voltaram, a gente tem muitos testemunhos que voltaram, até lá mesmo na nossa sede. Isso alegra o nosso coração, mas quantos estão perdidos? Mas aí o Senhor falou assim, mas porém, todavia, existe o amor de Deus. Fala assim, existe o fogo consumidor? Existe, porque Ele é justo. Ele é justo, Ele é puro e Ele é santo. E Ele não negocia. Mas existe o amor de Deus. O amor de Deus que está disposto a perdoar você e a mim. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós tomamos atitudes, quando falamos, quando agimos, como pensamos. Porque, vou te falar, pensou, já pecou. Tá? Pensou, já pecou. Sabe por quê? Porque Ele é o único que vai no profundo e no oculto de cada um de nós. O homem pode ser o mais expert, pode ser o melhor cientista, o melhor médico, o melhor psicólogo. Ele não vai no profundo aonde Deus vai. Ele não cura aquilo que só Deus pode curar. Então o Senhor falou comigo, mas eu sou amor. E aqueles que se arrependerem dos seus pecados, Ele diz o quê?
eu não me lembro mais daquilo que vocês fizeram. Tem vários lugares, passagens que falam sobre isso, mas eu fui lá em Isaías 43, 25, que fala assim, 43, 25, que fala assim: eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Olha só que lindo. O Senhor fala para mim e para você: sabe aquilo que você pensou há 5 minutos atrás? Se você verdadeiramente se arrepender, mas eu estou falando de um arrependimento genuíno, não é um arrependimento de óleo de peroba, né? Não, um arrependimento genuíno. Ele fala o quê? Que ele não se lembra mais. Aí você vai tentar lembrar ele, não me lembro. Não me lembro. Porque Deus é amor. Amém? Glória a Deus. Hoje não precisamos mais oferecer sacrifício de animais como outrora. Hoje basta nós nos arrependermos, vimos no altar do Senhor, não especificamente aqui, mas quando você está na tua casa, você tem o teu altar, você tem um momento lá com Deus, você tem o teu cantinho lá com o Senhor. Você se arrepender. E Ele fala que eu não me lembro mais. Precisamos nos arrepender, amados. Precisamos nos arrepender daquilo que muitas das vezes nós fazemos e não pedimos direção, não pedimos autorização, não pedimos algo ao Senhor e falamos o que não devemos, agimos de forma impensada. Quantos estão magoados dentro da casa do Senhor? Quantos estão magoados em famílias? Quantos estão magoados lá fora? Porque receberam uma palavra de condenação, uma palavra de triste, uma palavra de morte. E quantos estão mortos, espiritualmente falando, dentro das igrejas? Pastor falou isso. Pastor falou que tem gente que vem à igreja, mas não vem. O espírito não está aqui, o corpo está, a matéria. Mas não consegue levantar a mão, não consegue adorar. Amados, eu não sei, eu sei que eu sou desse jeito, eu sou muito de me expressar. E eu sou verdadeiramente, eu amo o Senhor, então eu não nego isso, eu falo, se eu tiver que correr, gritar, eu vou fazer. O pastor sabe que eu sou desse jeito. Eu sei que cada um tem seu jeitinho de ser, mas eu não entendo às vezes apelos que são feitos aqui. Eu falei isso com a Aninha no domingo, um apelo que o pastor fez. E a igreja tinha que estar toda aqui, tinha que ter gente que vinha correndo lá de trás. Não, eu quero. Eu posso dizer que praticamente todos os apelos, quando a gente estava em Irajá, que faziam, estava eu e pastor e a Brenda lá na frente. Às vezes a gente não sabia nem porque que a gente foi, mas a gente ia. Estava eu, pastor e a Brenda lá na frente. A gente está aqui, a gente quer receber. Altar é vida, altar você recebe do Senhor. E eu estava sempre no altar, e até hoje. Pastora, mas pastora, vai lá no altar, na hora que o pastor faz o apelo. Por quê? Eu sou diferente? Sou tão pecadora quanto vocês. Sou tão necessitada, talvez mais até do que vocês, porque Deus nos deu algo para a gente fazer, algo para a gente estabelecer nessa terra. Então eu vou. E o pastor já está assim, Aleluia. Eu queria agora falar da glória de Deus. A glória de Deus.
A palavra bíblica, glória de Deus, significa, eu fui ver o significado, dignidade, honra, vitória, esplendor, a manifestação do poder de Deus, revelação do caráter e da presença de Deus na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A glória de Deus, ela consiste na sua manifestação. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós suplicamos ao Senhor, quando você suplica ao Senhor, é algo que vem lá de dentro, é algo que você grita. Quando você faz uma oração e quando você suplica, a glória de Deus vem sobre você. A glória de Deus vem sobre a tua vida. Quantos testemunhos nós temos na Bíblia que suplicaram pelo Senhor e o Senhor veio e atendeu. E eu coloquei aqui, como conhecer a glória do Senhor? Como conhecer Ele? É saber que Ele é único, é saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso, é saber que Ele é único na minha e na tua vida, é saber que Ele tem todo o poder, a glória é dEle, o poder é dEle, tudo vem dEle, tudo retorna para Ele. Essa glória que é manifesta na minha e na tua vida. Quantos aqui pedem, Senhor, eu quero que a tua glória seja manifestada em minha vida, através de ações, através de alguma situação. Quantos não pedem isso? Quantos não desejam isso? Que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Eu acredito que isso teria que ser algo que o cristão tinha que almejar. Das pessoas te verem na rua, das pessoas passarem, aonde você for, as pessoas verem a glória de Deus na tua vida. Certa vez, eu entrei num lugar, era um salão e estava muito cheio. E eu tive uma experiência tão linda assim com o Senhor. Já vou terminar, amor. Tão linda com o Senhor, que começaram a falar assim, que estava sentindo algo diferente, estava sentindo um perfume diferente, estava sentindo algo diferente, uma paz diferente. E ali, amados, eu olhei e eu falei assim, Senhor, as pessoas que eu estava vendo ali eram pessoas assim que eu conhecia, mas eu sabia que infelizmente não servia ao Senhor. E ali a dona do salão falando, meu Deus, estou sentindo um negócio diferente, algo diferente. Amados, eu creio que era a manifestação da glória de Deus, porque o Senhor tem que se manifestar através da minha e da tua vida sim, amados. A gente não pode abrir mão disso nesses últimos dias. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença na minha e na tua vida. Você ir num lugar, você entrar num lugar e algo sobrenatural acontecer. E as pessoas falarem assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Amados, é você entrando no lugar. É você fazendo a diferença. É você levando a cura. É você levando a libertação. É você levando a salvação naquele lugar. A glória do Senhor tem que ser manifesta na minha e na tua vida. É isso que vai fazer a diferença nesse tempo tão difícil, nesse tempo desafiador, nesse tempo em que o amor de muitos estão se esfriando, nesse tempo que as pessoas que colocaram a mão no arado olharam para trás, e a palavra de Deus diz que eu não tenho prazer. É a glória de Deus na minha e na tua vida que vai fazer a diferença. É o poder de Deus. Quando pedimos ao Senhor que a glória dele seja manifesta através das nossas vidas, temos que ter a convicção
que é exatamente na nossa fraqueza que a graça dele se engrandece. Só vou ler isso aqui. Você pode subir, pastor, por favor. O meu relógio ainda não despertou. A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios. No capítulo 12. Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia? A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 12, versículo 10 diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Aleluia, aleluia. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos pedir ao Senhor que a glória do Senhor seja manifesta na minha e na tua vida. Ah, pastor, eu tenho sido apontado, eu tenho sido... mas a palavra do Senhor também diz para mim e para você: bem-aventurados aqueles que por minha causa são perseguidos, porque esses herdarão o reino de Deus. Então, quando você é perseguido, quando você é injuriado, quando você é apontado por conta do nome do Senhor, por causa do nome do Senhor, você é um bem-aventurado. Aleluia! Somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados. A glória de Deus é sinônimo de grandeza, e nada e nem ninguém tem mais glória do que Deus, do que Ele. A glória de Deus brilha mais que o sol, revelando a sua própria majestade e o seu poder. Aleluia! Nós fomos criados para glorificar e exaltar a Ele, revelando ao mundo como Ele é grandioso. Aleluia! A palavra do Senhor fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, 31, diz: quer comais, quer beber, quer fazer qualquer coisa, tudo façais em nome do Senhor. Que eu e você nessa noite, nós possamos entender que o fogo de Deus e a glória de Deus, o fogo vem nos aperfeiçoar, e a glória vem manifestar a presença dEle na nossa vida. Aleluia. Eu queria te convidar a ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia.